Quem se preocupa demais com o futuro se prende. É fato que o ser humano precisa ter um plano em sua vida, uma meta, um foco. É preciso sobreviver, é preciso se manter, é preciso se sustentar. Isso faz parte dos desafios da vida. Faz parte dos próprios aprendizados que o espírito veio buscar com a sua encarnação aqui na matéria grosseira mais densa. Precisamos encarar a vida como ela é, na sua naturalidade, na sua espontaneidade, e precisamos arcar com as nossas responsabilidades. Não podemos viver às custas de outras pessoas. Não podemos partir para um assistencialismo onde uns trabalham para sustentar os outros. Isso jamais, isso é indigno, é injusto, é coisa de vagabundo. Quem defende isso e quer isso é vagabundo. Mas, por outro lado, o ser humano também não pode se preocupar demais com o futuro, demais com o sustento, a sobrevivência. Existe um verdadeiro pânico na vida em sociedade. Existe um verdadeiro pânico na vida em sociedade. O que as pessoas mais temem é perder o emprego e não terem como se sustentar. É fato que este fantasma ronda a vida de todos. Todo ser humano quer, o mínimo que precisa para poder viver com qualidade. Mas quando surge uma preocupação exagerada para com o futuro, não se vive o presente, não se aproveita o momento presente, não se vive no agora. A maior parte das pessoas está numa neurose, numa aflição, de pessoas preocupadas com suas vidas daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E o período mais importante, que é o hoje, está sendo negligenciado. Não que estou aqui sugerindo um imediatismo, de modo algum. Mas mesmo os imediatistas querem um imediatismo de algo que é para o futuro. Querem acelerar a chegada do futuro. E daí não vivem o agora e também não viverão o futuro, porque não se realizará por causa do seu imediatismo, que é uma pressa, uma aceleração exagerada e desnecessária das coisas. Tudo precisa ser vivenciado no tempo exato, no tempo real e ideal, como as coisas devem ser na verdade, para que se possa viver com qualidade. Então, o ser humano precisa novamente se acalmar. Eu sei que é difícil isso nos dias atuais, diante do medo de perder o emprego, de perder a consideração dos outros, o reconhecimento. Na verdade, as pessoas estão mais preocupadas com o que os outros poderão fazer ou deixar de fazer, ou pensar ou deixar de pensar, ou falar ou deixar de falar, por causa deste exagero de preocupações em relação a tudo isso. As pessoas deixam de viver a própria vida, deixam de cuidar de si mesmas, preocupando-se com o que os outros estão pensando, fazendo. E este é um dos grandes males da nossa época. Já vivemos numa sociedade acelerada, numa sociedade conturbada, tumultuada, de pessoas problemáticas. E quando ainda se pensa no futuro, exageradamente, no dia de amanhã, se eu perder o emprego, se eu não tiver como me sustentar, as coisas ficam piores ainda. Ou aqueles que apenas se preocupam com a vida profissional, buscando sempre novos conhecimentos, se reciclando a cada instante,
buscando novos saberes, novas tecnologias, novas instrumentalizações, né? Esses preocupando-se apenas com a vida profissional, alimentando apenas a vida profissional para se manter no mercado de trabalho, estes indivíduos também deixam de se desenvolver porque vivem numa aflição constante. Não que o ser humano não deva buscar se profissionalizar, se atualizar. Tudo na vida precisa, na verdade, ser trabalhado equilibradamente. Tudo deve ser buscado de forma correta, num ritmo saudável. O problema é que a nossa sociedade hoje não está num ritmo saudável. As pessoas não estão num ritmo saudável. Esta vida tecnológica vem acelerando tudo cada vez mais. As inovações tecnológicas estão atropelando as pessoas. A tecnologia, até um certo ponto, até uma certa medida, dentro de um fluxo equilibrado, traz sim questões positivas, traz sim auxílios, agrega, mas não da forma como a tecnologia está se impondo, porque a tecnologia virou uma verdadeira imposição na vida das pessoas, um rolo compressor que vai arrastando os indivíduos. E eles ficam com medo e correm apenas atrás das inovações e deixam de cuidar da vida espiritual, do autoconhecimento, do aprofundamento de si mesmo, do talento interior que está dentro de cada indivíduo, mas enterrado, sepultado, enclausurado, encapsulado. Então, esta vida acelerada gerou o encapsulamento do ser humano. Esta preocupação exagerada com o futuro fez com que o ser humano perdesse o contato com o agora, com o presente, com o seu verdadeiro eu, com a sua intuição, com a pulsação natural do seu ser. O ser humano moderno, ele anda hoje todo desajeitado, apressado, irritado, estressado, doente, à beira de um ataque de fúria, um ataque de nervos, um ataque sei lá do que. As pessoas vivem à beira de um ataque, de uma crise. É por quê? Porque a vida em sociedade está toda desencontrada, as coisas não estão mais no seu lugar, por causa desta aceleração, por causa da pressa, por causa da competição, por causa das inovações tecnológicas que são derramadas de caminhão, de trem, de avião, de navio. E as pessoas sentem-se obrigadas a abraçar tudo isso. Eu acredito que precisamos viver em sociedade, mas tomar da vida em sociedade as coisas em certa medida, até certo ponto, desde que não nos prejudiquemos. O problema é que as pessoas estão se prejudicando nesta vida artificial a 1000 por hora, onde o lado humano das pessoas é suplantado. E daí surge essa preocupação exagerada e demasiada com o futuro, com o ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Se eu vou me aposentar ou não, se a Previdência vai quebrar até lá ou não. As pessoas estão exageradamente focadas nisso e não percebem que o momento atual exige um despertar para coisas maiores. É como disse Cristo: buscai o reino dos céus, que o resto vos será acrescentado. As pessoas não estão buscando o reino dos céus, o lado espiritual, a salvação, a redenção. E nem os religiosos, porque esta pseudo-religiosidade dos dias atuais é apenas um materialismo camuflado de pseudo-espiritualidade. No fundo, o que existe na vida religiosa de hoje
é apenas a ganância, a vaidade, a arrogância de pessoas que querem negociar com Deus uma vida material bem-sucedida, de pessoas que querem trapacear o Criador e não fazer a sua parte. Então, tudo hoje está tumultuado, desencontrado. A vida virou uma grande confusão. As pessoas não estão mais com o pé no chão, né? Mas estão de arrasto. Estão de arrasto. Por quê? Porque essa vida social agitada vai arrastando as pessoas. Quem não tem dentro de si um porto seguro, quem não tem dentro de si um espírito desperto para peneirar as coisas, quem não tem dentro de si uma saúde emocional, é arrastado. Porque não para pensar, não para intuir, não para perceber o que está acontecendo. A desatenção é o que há de pior nas pessoas. A desatenção e a indiferença frente aos chamados da vida. O universo está aí, enviando irradiações sobre a humanidade, sacudindo-a. Não é à toa que tantas coisas estão acontecendo. Tudo isso é a era do retorno. A humanidade sendo sacudida para ver se ela acorda. E as pessoas preocupadas apenas com a vida profissional, se vão perder o emprego ou não, se vão se aposentar ou não, como será ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E essas pessoas não vivem o agora, não estão conectadas aos chamados do universo. São como as virgens tolas que saem com pouco azeite na lâmpada de madrugada. Logo acaba o azeite, ficam na escuridão, o noivo passa e perdem o momento. Essa humanidade perderá o momento, em sua maioria esmagadora, porque as pessoas estão preocupadas com o futuro. As pessoas pensam exageradamente apenas na sobrevivência, no sustento. Não que isso não deva ser buscado, não estou afirmando isso, mas estou dizendo que, além de ter que sobreviver nessa vida, o ser humano precisa buscar por algo mais. A vida não pode se reduzir à sobrevivência, ao ganha-pão, ao trabalho, ao sustento. Quando a vida é reduzida a isso, se torna pobre, miserável, efêmera, superficial. A pessoa fica apenas na superfície mental, desta mente que pensa a 1000 por hora e não chega a lugar algum, porque a mente, como um instrumento, não chega a lugar algum e não tem como chegar a lugar algum, porque somente o espírito pode chegar a algum lugar quando está desperto dentro do ser humano. E esta vida agitada e acelerada e esta preocupação exagerada com o futuro faz com que as pessoas não olhem para o espírito, porque o espírito está no eterno agora, no eterno presente, que na verdade é o tempo do universo, o tempo da obra da criação, que vibra num ritmo natural, onde o que conta é o agora, o presente, não o que já foi e nem o que virá, mas o estado de estar desperto agora, no momento presente, para ouvir os recados da vida. É assim que se deve viver, num equilíbrio, numa moderação, numa harmonia, numa serenidade. E tudo isso é alcançado através de uma vida mais silenciosa, onde o ser humano para ouvir o seu espírito e não se preocupa tanto assim com o futuro, a sobrevivência, o sustento. As pessoas estão neuróticas, estão pilhadas e por isso não acordam. Quantas pessoas até muitas vezes sentem um despertar dentro de si, mas logo vêm as preocupações do trabalho e novamente arrastam elas para adiante.
E assim nunca acordam, porque sempre querem fazer ainda aquilo e mais aquilo. As pessoas dizem, quando eu fizer isso, aquilo e aquilo, daí vou me dedicar ao lado espiritual. Mas nunca se dedicam, porque o lado espiritual está no presente, no agora. Que o ser humano valorize um pouco mais o agora, o presente, para que possa viver harmoniosamente e pulsar junto com as leis naturais, as leis espirituais que estão aí, devolvendo a cada um o que ele semeia. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!